Boa noite de novo, sejam bem-vindas. Feliz de estar aqui nesse momento com vocês. Conheço um pouquinho cada uma, então sei que é muito especial a presença de vocês para mim, viu? Principalmente por esse motivo, que é estudar um pouquinho algo que é tão importante na minha vida e tenho certeza que pode ser na vida de vocês, já tem sido para algumas pessoas que conhecem, né? E aí a proposta realmente desse encontro, gente, é a gente pegar pontos sobre o livro que tragam reflexões para o nosso cotidiano e coisas que a gente possa aprofundar e até mesmo eu gostaria de deixar espaço para vocês comentarem, perguntarem, e nós temos um aprofundamento sobre isso. Não é a intenção esgotar o conteúdo do livro, porque senão, né, a gente ficaria numa leitura aqui só teórica, mas sim pegar a essência do capítulo e trazer ele para a nossa vida, para buscar realmente o sentido, o propósito. Lá no grupo, eu não sei se vocês viram, eu já coloquei uma introduçãozinha de como a gente ia começar. Como vocês têm o livro, depois vocês dão uma olhada lá na introdução, onde eu conto um pouquinho sobre a história, como que eu cheguei ao livro, como que foi o meu encontro com Jesus dentro dessa perspectiva, de um olhar diferente do Jesus que eu conhecia na religião. Então, eu conto bastante sobre isso lá na introdução do livro, tá bom? Mas eu queria já começar no primeiro capítulo, que é o capítulo da identidade. Vocês estão com os livros em mãos aí, vocês vão poder ver qual que é a referência que ele traz, o que, que é identidade, né? Ali no cantinho, em cima do desenho, tem a seguinte reflexão. Na tentativa de descobrir quem sou, eu me percebo como parte do universo e assim consigo me sentir pertencente a tudo que existe. E nesse sentimento de unicidade é que consigo de fato reconhecer a minha própria identidade. E não há privilégio maior do que me reconhecer pertencente a mim mesma. É como se fosse o resumo de tudo que a gente vai ver ali no capítulo da identidade. Depois de ter processado todo o conteúdo, entendido o que significava essa sensação do pertencimento, né? E por muito tempo eu vivi desconectada, sem pertencimento nenhum, nem social, nem familiar, cultural, aquela sensação do patinho feio, né, da ovelha negra, de todos esses dizeres possíveis e imagináveis. Eu até brinco que até na igreja eu me sentia rejeitada, porque eu ia lá, tenho vários primos, né? Tem mais de 20 primos, só na família da minha mãe. E eu lembro que a gente ia na igreja, os eram chamados para ser coroinha e ajudavam lá, e aquela coisa toda, e eu ficava sentadinha lá e ninguém nunca me chamou para nada. Eu falava, poxa vida, nem aqui eu não sou inclusa. Então, esse sentimento ele me acompanhou por muito tempo. Na fase da adolescência mesmo, eu ainda sentia isso. Boa noite para quem está chegando, gente, que feliz que vocês estão aqui. Estou adorando. E Eliette e Lila, sejam bem-vindas. Livros em mãos, já começamos aqui no primeiro capítulo, Identidade, tá? Fiquem à vontade se quiserem abrir as câmeras, se não quiserem, não tem problema. É claro que eu gosto mais quando vocês estão aqui, porque daí eu estou conversando com alguém, né? Mas se não, também está tudo certo. O que importa é a gente interagir. E aí, isso era uma dificuldade, o autorreconhecimento. Não sei se vocês já viveram isso, mas por muito tempo eu não conseguia dizer não para as pessoas. Eu fazia tudo que me pediam. Era meio que Maria vai com as outras, né? E era jogada para lá e para cá, principalmente no grupo de amizade. Porque eu não tinha identidade própria, eu não sabia quem eu era, eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia dizer não, eu não sabia me impor, eu não sabia dizer assim, não, eu não quero, eu não vou, ou vamos fazer de outra forma. Era sempre o que os outros queriam comer, aonde os outros queriam ir, sempre essa falta de posicionamento, que antes parecia assim uma coisa, às vezes até como se fosse bonito ser assim. Como você é boazinha, como você é querida, como você é prestativa, mas hoje eu reconheço que era uma total falta de identidade, uma total falta de valor. E aí, lá começando ali no capítulo 1 da identidade, para quem está chegando agora, tem aquela frase do Evangelho Gnóstico de Tomé,
onde Jesus disse que quem conhece o universo, mas não possui a si mesmo, esse não possui nada. Às vezes a gente busca tanta coisa, intelectualmente, tantas coisas materiais, de conhecimento, às vezes a gente acha que se conhece, porque conhece os nossos gostos, porque conhece aquilo que não gosta, porque é muito bom em alguma profissão, ou tem determinadas habilidades, ou porque seus papéis são muito significativos, né? Tem até aquelas pessoas que falam assim, você sabe com quem você está falando, porque a pessoa é fulano de tal, né? E aí a gente confunde isso com a verdadeira identidade. E Jesus disse que se a gente não possui a si mesmo, a gente não possui nada. Você pode ter o mundo todo, mas se você não tem esse movimento de encontro com você, nada disso vai adiantar, né? Vamos ler um pouquinho ali o primeiro parágrafo, a gente vai introduzindo, tá bom? Assim como todos os sábios da antiguidade, o próprio Jesus chamou a atenção para a necessidade do autoconhecimento. Princípio pregado pelos antigos sábios gregos que vieram ainda antes dele por meio do famoso aforismo: conheça-te a ti mesmo. E pelas falas atribuídas a Jesus, registradas na Bíblia e no Evangelho gnóstico, como conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no Evangelho de João, referindo-se, inclusive, à verdade sobre nós mesmos. Em se conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendeis que sois filho do Pai vivo. Pergunto-me, quando será que a humanidade conseguirá compreender esse ensinamento e colocá-lo em prática, visto que é tão evidente que, passados mais de 2000 anos, o ser humano ainda continua crescendo tanto em conhecimento sobre o mundo exterior e tão desproporcionalmente em conhecimento sobre o próprio ser. Vocês já perceberam como ultimamente as pessoas elas estão se tornando PhD em tudo? Todo mundo é especialista em tudo, né? Você coloca uma coisa lá na rede social, vem uma chuva de opinião, de sugestão, de faça isso, de tome aquilo, de haja não sei como, eu faria isso, eu faria não sei o quê. Todo mundo sabe tudo. Então, a gente entrou nesse frenesi de conhecimento superficial e está colocando isso à tona no mundo, e nós estamos aí cheios de informação e vazios de questões essenciais de percepção, de reflexão, né? Porque nós estamos muito envolvidos em tanto conteúdo, em tanta coisa, que a gente não consegue parar para refletir. Levei um bom tempo para entender o que Jesus quis dizer com vós sois deuses. E precisei primeiro modificar o meu conceito sobre Deus e começar a abandonar a ideia de que ele era um ancião vingativo, barbudo, segurando um cajado e esperando um deslize meu para me castigar e me enviar ao inferno. Sim, era essa a imagem que eu tinha de Deus, uma imagem que acredito que era muito mais projeção das minhas próprias autopunições do que uma crença religiosa de fato. De todo modo, sou feliz por saber que aquele Deus já não existe mais para mim. Então, essa fala, olha como as coisas vão linkando. Quando Jesus falou sobre a importância do autoconhecimento, que ele já trouxe, né? Repetiu a fala de Sócrates e veio trazer para a gente essa oportunidade, fez um link ali com a fala, vós sois deuses, você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele colocou a gente para perceber, poxa, mas então será que isso que eu conheço sobre mim é o suficiente? Porque se eu posso fazer o que Deus fez, que Jesus fez e mais ainda, então significa que eu tenho muito mais a explorar sobre mim. O meu autoconhecimento não se limita somente à minha identidade, ao que eu faço, aos papéis que eu represento. As coisas elas vão além, né? Foi isso que começou a fazer sentido para mim. Mas para isso eu precisei desmistificar aquela ideia de Deus, porque se Deus fosse punitivo, se Deus fosse vingativo, esperando qualquer coisa que eu fizesse de errado para me punir, isso estava totalmente contrário a tudo que eu estava aprendendo. Então, essa ressignificação da perspectiva de Deus que Jesus traz, o Deus amor, né? Ele fala de Deus de uma forma, tanto que ele chama de paizinho, de uma forma muito amorosa, muito generosa, falando do Criador nesses termos, trazendo para a gente essa perspectiva. E aí, vós sois deuses. Então, eu não
quero ser aquela pessoa punitiva, aquela pessoa que está sempre julgando os outros, que está se julgando também. Se eu tenho ainda essa referência de Deus, eu vou continuar nesse julgamento, auto-julgamento e julgamento do outro. E aí é tudo tão incongruente, descondizente com aquilo que a gente pode ser melhor e fazer mais, né, do que aquilo que a gente acreditava. Então, isso tudo foi, de certa forma, assim, se ressignificando na minha ideia, na minha percepção. E todos os meus estudos, eles foram me ajudando muito em relação a isso. E aí, olha essa percepção aqui sobre Deus. Eu queria depois saber se vocês... o que vocês sentem em relação a isso? Hoje eu vejo Deus como se fosse um grande aquário, dentro do qual está toda a vida que existe na Terra. Imagino que, como todos os outros seres vivos, nós, humanos, estamos dentro desse aquário divino, nos alimentando constantemente dessa água cuja fonte está em Jesus. Nessa metáfora, cada um decide como vai beber a água, se quer estar à superfície, se quer mergulhar fundo ou ficar pertinho da fonte. E, independente das decisões, a água e a fonte continuam ali. Mas uma condição é imutável. Ainda que toda a vida seja abundante, se a fonte secar e a água acabar, todo o resto se resume em nada, porque nenhuma vida resiste à falta desse alimento. Ou seja, eu percebo que Deus me envolve de tal modo que estou nele e encontro nele o seu Filho Jesus, a minha fonte de vida. Mas que também sou livre, que portanto cabe a mim escolher o quanto quero me alimentar dessa fonte. O que acontece, contudo, quando me reconheço como filha de Deus, Criador, é o despertar da consciência de que sou filha, carregando seus traços, sou feita da mesma coisa, tenho em mim o mesmo potencial para construir o meu próprio aquário, dentro deste outro, imerso, no qual estou imersa. E isso deve ser uma forma de manifestar as palavras que Jesus disse a outros filhos do Criador, semelhantes a mim. Vós sois deuses. Então, essa perspectiva de Deus, ela me ajudou a entender as coisas de fato. O pertencimento lá do início do parágrafo, ele está muito envolvido a isso. Essa percepção de que Deus não é um ser antropomórfico que está me castigando por aquilo que eu faço, mas sim algo que está em mim, que faz parte de mim e que eu também faço parte. Eu gosto muito de uma definição do Juliano Posati, lá do Círculo Escola, ele fala isso: eu moro dentro do Deus que mora dentro de mim. É esse ciclo, né, de presença. Então, é a sensação da divindade, de você estar em Deus e Deus estar em você, e não existe uma separatividade. Isso traz para a gente uma percepção de pertencimento muito grande. Porque eu não preciso, nesse movimento, ser aceita fora, eu não preciso depender, não que isso seja ruim, mas eu não preciso depender de que as pessoas me aprovem, que eu esteja num grupo social onde eu sou validada o tempo todo, onde eu sou reconhecida, porque eu já faço parte de algo, eu já sou pertencente, né? E essa perspectiva de que Deus é uma energia e que ela não se limita a nada, que ela é pura, que é uma essência, um fluido que não é palpável, mas é extremamente perceptível, para mim foi libertador. Porque aquela sensação de que Deus ia me castigar, qualquer movimento que eu tivesse, que fosse assim meio que desleixo, não vou fazer, não vou, né? Ela foi se suavizando a partir da medida que eu consegui compreender que Deus é amor. E que Deus não tem que perdoar a gente, porque ele não se ofende. Deus é tão maravilhoso, ele é tão tudo, que ele não se ofende. Então, a gente só dá o perdão quando a gente se ofendeu, né? E Deus nunca vai se ofender comigo, porque ele não tem a ofensa mais, ele é puro. Então, é uma energia pura, que não existe julgamento para poder se ofender. Aí isso traz essa percepção de que é eu comigo, que Deus já me deu tudo que eu preciso e vai sempre me dar, e que o acerto de contas é sempre comigo, é com a minha consciência, né? Tá fazendo sentido? Vocês já tinham tido essa percepção sobre Deus? Concordam com ela?
Anny quer falar? Pode, fica à Quer. vontade. Então, Dani, não sei se eu cheguei a comentar na época que eu fiz, né, com você lá os atendimentos, que a minha percepção de Deus era, na verdade, eu não tinha essa proximidade, né, de Deus. Eu não confiava, eu não acreditava, eu acreditava que sempre estava sozinha. Uhum. Né? Tinha essa sensação. Eu não tinha nunca essa sensação de pertencimento, que eu era amada, que eu era filha de Deus, né? Não tinha mesmo. E aí, com o tempo, eu comecei a pensar, é quase igual a você, eu não pensava como um aquário, eu pensava que é um grande mar, que Deus é uma energia que eu estou imersa nessa bondade, nesse amor, né? Então, foi quase igual quando eu li aqui, eu achei muito interessante, né? E eu sempre penso, para eu conseguir essa proximidade novamente com Deus, eu sempre tento pensar nisso, que Ele está, né, em volta de mim, dentro de mim, está me perpassando, né? Então, encaixou muito bem, viu? Eu gostei muito da forma que você escreveu. Eu estou nesse processo de reaproximação. Nunca achei que ele fosse assim, né? Não pensava muito, ele é punitivo nesse sentido, como você, não claramente, né? Como você. Porque eu simplesmente achava que estava sozinha, que estava abandonada. Então, eu não conseguia raciocinar nesse sentido, de que ele me puniu. Mas no fundo era, né? No fundo era isso. O que a minha assim, a sensação que me dá é que era até pior, porque você sabendo que tem alguém ali te cuidando, te apontando, você está sendo vista, pelo menos alguém está se importando com você. Agora, quando você está num vazio, no nada, é uma desconexão, né? A sensação do vazio existencial, não sei se você se identifica com isso, mas eu acredito que deve E ser uma insegurança, né? Oi? Deve ser mais pesado ainda, né? Viver com essa sensação. E depois o contrário, o quanto é leve perceber que não é assim, que essa sua visão era só um desconhecimento que você tinha da sua natureza real, né? Exatamente. Uma sensação bem grande mesmo de vazio e de insegurança, né? É uma insegurança, é uma falta de confiança em tudo. Em mim, Uhum. na vida, nas pessoas, né? Em Deus, em tudo. É uma falta de confiança total. Exatamente. Eu não sei se é aqui nesse capítulo que eu falo, mas eu continuo aqui falando sobre ser filha de Deus, mas é isso aí que você falou sobre um ciclo, a fé na vida, em mim e em Deus. Lá na frente a gente vai ver isso em algum lugar. Se eu não acredito em Deus, eu não vou conseguir acreditar em mim de verdade. E se eu não acredito em mim, eu não vou acreditar nos outros, porque é uma projeção. Né? E se eu não acredito nos outros, que são filhos do Criador, eu não acredito no próprio Deus. E se eu não acredito em mim, eu estou dizendo que Deus é falho, porque ele me fez com defeitos de fabricação. E isso não é possível quando a gente conhece uma perspectiva divina totalmente diferente, né? Sim, eu chegava a questionar por que eu fui criada. Para quê? Não devia ter me criado. Eu Qual o chegava a sentido questionar. de viver aí resolvendo o problema, uma vida sem sentido, sem propósito? E como é interessante, a gente se conecta com o propósito quando a gente entende de fato quem nós somos e a nossa natureza. Isso é incrível. E parece uma coisa tão simples, mas é tão libertador entender isso. Nem sei onde eu parei. Tá, no aquário, percebo Deus, vós sois deuses. Sem considerar de nenhuma maneira que toda a minha história é importante e que minha melhor escolha é olhar para ela com gratidão, acolhendo e respeitando tudo o que acontecer e por meio dela, da vida, inclusive dos meus ancestrais, por reconhecer que o fato de tudo ter sido como foi é o que faz de mim o que sou hoje, de bom ou de ruim. Eu penso ainda que essa afirmação de Jesus sobre sermos deuses me liberta do meu passado. Acho que isso aqui é incrível também. Interpreto essa fala como uma afirmação capaz de me lembrar que não preciso viver como refém das limitações construídas pelos meus antepassados, nem sobre os seus padrões de escassez ou com base em suas crenças de que a vida é difícil, que nascemos para sofrer, ou que é só pelo sacrifício que podemos agradar a Deus. Pensar em Jesus dizendo, vós sois deuses, entra em concordância com os meus estudos da física quântica, por meio dos quais aprendi que todo ser que existe na Terra
é feito essencialmente da mesma coisa, que se reduzidos à menor partícula que constitui a nossa matéria, somos eu, você, os animais, as plantas, todos iguais. Também dá mais sentido a ideia de sermos filhos de Deus, amados por Ele e com amor incondicional, criados à sua imagem e semelhança. E contudo também penso que, como Pai amoroso que respeita a liberdade e a escolha dos filhos, Deus permite-nos o direito de acessar ou não o nosso potencial latente, de vivermos ou não como filhos de Deus e, consequentemente, sermos deuses. Se esse pensamento que faz sentido para mim também faz para você, então pense comigo. Que condições teremos de fazer essa escolha sobre usar o nosso potencial e viver de acordo com a nossa identidade de filhos de Deus, a quem Jesus chamou de deuses, se não tivermos clareza sobre quem acreditamos ser? Como nós podemos nos desprender ou nos apoiar em algo que não sabemos o que é? Existe uma pergunta simples, feita com muita frequência na sessão de terapia, que traz um diagnóstico preciso do nível de autoconhecimento em que uma pessoa se encontra. Muitos de vocês já passaram por essa situação comigo, né? Quem é você? E aí algumas pessoas respondem com superficialidade, é claro, porque é o conhecimento que a gente tem. A primeira vez que me foi perguntado isso também, eu falei, eu sou a Daniele, eu sou terapeuta, eu sou, na época, nem lembro se eu era terapeuta já, eu sou esposa do Emanuel, sou mãe do Vini, na época, é isso é o que eu sou, que é a minha identidade. Essa é a percepção que a gente tem sobre si, né? E aí, entendendo uma perspectiva diferente, que nós não somos as nossas limitações, que nós não somos a nossa história de vida, porque aí você vai um pouquinho mais a fundo. Quando você parte para o autoconhecimento de verdade, o que você aprende a conhecer sobre você? As suas virtudes e os seus chamados defeitos, né? Aquilo que não é bom, aquilo que tem que curar, os seus traumas e tudo isso. Tá, e daí a gente passa a ter uma identificação com isso, mas certo, mas eu sou isso? Às vezes a gente acredita que é também, porque vive reverberando esses traumas, esses sentimentos internos, essas crenças limitantes, como eu coloquei ali, toda a história que nós trazemos do nosso sistema familiar, cultural, social, de que a vida é difícil, de que nós nascemos para sofrer, que nós precisamos do sofrimento para agradar a Deus, e tantas outras crenças que, se a gente for ficar falando lista de crença aqui, nossa, vai embora. Mas experiências que não nós vivemos diretamente, algumas sim, mas outras que a gente trouxe como herança que nos paralisaram aí ao encontro da nossa essência. E a gente passa a vida vivendo isso, num movimento de vitimização, muitas vezes, atraindo sofrimentos, atraindo situações desnecessárias. Daí a gente parte lá para uma perspectiva espiritual, né? Um conceito reencarnacionista. E aí, muitas vezes se pauta, eu sofro isso porque na vida passada fiz isso. Devo ter feito coisas assim, assim, assado. Mas, quando a gente vai aprendendo um pouco mais a autoobservação, você percebe que tem coisas, sim, que nós trazemos da nossa história espiritual, mas tem muitas delas que são criação inconsciente daqui e agora, da forma como nós interpretamos a nossa vida. E a gente passa a reverberar isso. Por exemplo, eu fiquei muito tempo, eu conto, acho que no livro um pouco, sobre as doenças que eu tive. Foram muitas. E com intensidade, nenhuma a ponto assim de me fazer deixar de viver, mas a febre reumática, que foi a mais intensa, assim, ela me prejudicou tremendamente. E foi muito tempo de tratamento e nada de melhorar. E por muito tempo, quando eu conheci um pouquinho da visão espiritual, né, dentro do espiritismo, eu falava, é isso, então eu estou pagando karmas do passado. É lei de causa e efeito. E aí, nossa vida, eu me colocava como vítima da minha personalidade do passado. Foi culpa dela, ou dele, não sei, que eu estou vivendo o que eu estou vivendo. Mas depois eu fui percebendo que não tinha nada a ver com isso. Que eu estava criando pela forma como eu absorvia as experiências e como eu estava lidando pelo próprio processo de vitimismo. Porque, assim, eu consegui sair da febre reumática e cair em outra doença.
E daí eu conseguia sair daquela, cair em outra, ia criando outro, falando, mas deu, mas que karma é esse? Será que eu nasci realmente para sofrer? E eu percebi que eu estava cultuando essa crença, que eu tinha nascido para sofrer, que eu tinha que pagar. E, gente, Deus é amor, não tem nada disso. Eu posso cometer um equívoco com a Emanuele, fazer, né, ter assim, ter feito alguma coisa muito grave. Mas eu não preciso reparar isso para ela através da dor, do sofrimento, da autopunição. Eu posso, primeiro, pedir desculpa, pedir perdão quando necessário e buscar reparação, ou seja, devolver para a vida dela aquilo que eu tirei através do amor. Eu não preciso desenvolver as doenças que são mecanismos de autopunição. Mesmo que isso tenha sido antes, mesmo que seja de agora, não importa. A regeneração dessa perspectiva, né, de que tudo que está acontecendo é uma consequência da forma como a gente interpreta a vida, te traz para esse lugar de autorresponsabilidade, tá? Então, tudo que está acontecendo comigo é responsabilidade minha. Simples assim. Se eu assumo que eu tenho a responsabilidade, no mesmo momento, o que eu adquiro com isso? A liberdade para fazer diferente. E é tão bom ter essa liberdade, né? Aí entra a diferença de responsabilidade e culpa, né, Dani? E a culpa não ajuda em nada. Perfeito. A gente só se julga, né, se condena, se pune. É diferente, né, de você ser responsável, aprender com aquilo e reparar, né? Bem diferente. Em geral, muitas vezes a gente fica se culpando, né? Uhum. Na culpa, você não vai nem para frente nem para trás. Você fica ressentindo um erro, e às vezes o erro é assim, e você, digamos que o erro seja 10 centavos, e aí você quer pagar milhões por aqueles 10 centavos. É isso que a culpa faz. Ela te fica ali replicando aquele sentimento, aquela sensação de autopunição. Você não vai nem para frente nem para trás. E a responsabilidade, como você falou, que é não é que quando você deixa de lado a culpa, você vai se eximir do compromisso com aquela situação, não é isso. Mas é beleza, errei, tá, como é que eu posso fazer para consertar? Se perdoar, somos seres humanos, cometemos as nossas falhas, muitas delas são com intenção positiva, nem sempre a gente tem a intenção deliberada de fazer algo errado, se perdoa, aprende com o processo e se permite reparar. Isso é responsabilidade, é maturidade, né? Isso também é libertador. Uma das coisas assim que o meu movimento mesmo de criação de doenças era pela culpa, por sentimento de culpa, de indignidade principalmente. A vítima do mundo, coitadinho de mim. Aí eu ficava lá, me chicoteando. E a forma de fazer isso, como não era consciente, era criando doenças. E a vida ia se estagnando, né? E daí eu pensava assim, poxa, mas isso nunca vai acabar. Numa forma de já replicando, porque eu saía de uma doença e pensava, e agora, qual que vai vir? Porque foi, gente, uma lista de ites e todos os problemas, desde o couro cabeludo, juro para vocês. Nos olhos, eu tive problemas sérios, tive que fazer cirurgia, problemas dentários, assim, de todos os tipos que vocês imaginarem. Muscular, ósseo, por conta do excesso de bezetacil que eu tomei, né? Foram 10 anos tomando bezetacil. Tive descalcificação óssea, desenvolvi artrite, problemas estomacais, desde de gastrite nervosa, problemas intestinais, infecção urinária. Eu perdi as contas de quantas vezes eu tive. Problema circulatório, ter que fazer cirurgia mesmo, vascular, tudo. Não teve, acho que passou um órgão. Teve uma vez que eu tive um problema pulmonar, que os médicos falavam assim, não sei. Eu colocava a mão na barriga, assim, eu sentia na barriga não, perto do pulmão, meu pulmão borbulhava, ele fazia borbulhas. E o médico sabia explicar aquilo.
Mas tudo bem, aí tomei o remédio, passou. Como tudo, vinha, passava, tentava tratar. Mas foram tantas coisas, eu saía de uma e caía outra. Eu falava, gente, não é possível, não é possível. Era demais mesmo. E eram pequenas coisas, mas coisas assim que me limitavam muito e que me deixavam extremamente desanimada, irritada, nervosa, porque estava sempre com dor, sempre incomodada, sempre com problema. Era labirintite, é crise de tudo que é coisa, de enxaqueca, de tudo. E aí eu fui percebendo o quanto de criação por esse sentimento de indignidade e autopunição eu carreguei por muito tempo para desenvolver tudo isso. É incrível. E sabe o que hoje eu percebo? O tamanho da nossa capacidade, falando dessa parte de cocriação, o tamanho da nossa capacidade de cocriar. Hoje a gente veja tudo ao seu redor, na sua vida. Tudo que você vive, você cocriou. Você cocriou o seu corpo, você cocriou a sua família, você cocriou tudo. Até a roupa que você está vestindo, você cocriou porque você cocriou dinheiro para ir lá e comprar, escolheu essa, e ela está no seu corpo hoje porque foi uma escolha sua. Então, se nós temos essa capacidade para coisas inconscientes e para coisas negativas, porque se você olhar para os seus problemas, você também criou eles. Às vezes teve uma ajudinha, tem aí uns sócios, né? A gente tem sócios nos problemas. Mas se você vê a capacidade de cocriação para coisas inconscientes e coisas negativas, imagina quando a gente se conectar com o nosso potencial verdadeiro. Imagina quando a gente entender de fato o que Jesus disse: com vós sois deuses, você pode fazer tudo que eu faço e muito mais. São pequenos acessos que hoje a gente já pode ter. Vocês têm conhecimento terapêutico, quem está aqui comigo já está nessa busca de autoconhecimento, vocês já sabem da capacidade de cocriação. E aposto que já tem coisas, experiências na vida onde vocês podem olhar e falar assim: nossa, que bacana, eu atraí isso para mim. Eu criei essa realidade. Eu estou me movimentando, acessando a dignidade, o merecimento, o valor e está vindo, né? E é tão legal quando isso acontece. Ai, funciona. É muito bom. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui desse capítulo. Aqui a gente veio até quem é você. Se vocês verem alguma coisa significativa também que seja relevante comentar, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, aqui eu falei sobre a facilidade de responder a pergunta, nem vou ler. Mas o fato, ali, o último parágrafo da 25. O fato é que a resposta para o que somos, ou melhor, quem somos, está muito além do corpo e do que experimentamos por meio dele. Ninguém se resume às suas características. Antes de ter um corpo, um nome, uma profissão, um estado civil, todos nós já éramos alguém. Mas esse alguém é tão desconhecido que as pessoas se apegam ao como estão por não saberem quem são. Legal, né? Alguma vez você já se perguntou quem é? Quem é você? Faça uma pausa para responder isso. Sugiro que você até anote a resposta que encontrar, seja ela uma definição ou um ponto de interrogação. Apenas tenha consciência disso, isso é muito importante. E se permita construir esta afirmação ao longo dessa leitura, pois tenho certeza que as próximas páginas vão te auxiliar nessa tarefa. Então, quem está em busca dessa resposta, fica com ela aí, ressoando. Eu sempre falo do filme do Kung Fu Panda, né, da trilogia. Sempre falo que eu adoro aquele filme. E o Paul tem um dos filmes lá que ele fica se perguntando: quem sou eu? Quem sou eu? E no final da trilogia, no último filme, ele fala quem ele é. Muito legal. Ele se reconhece quem ele é. Ele se assume, né, que é o eu sou, o reconhecimento da nossa própria identidade. O eu sou tem um poder incrível quando a gente relaciona isso à nossa essência divina, né? Então, conhecimento e sabedoria se misturam em um senso comum como se fossem a mesma coisa. Engano. Aqueles que sabem tudo, mas desconhecem a si próprios, são absolutamente carentes do conhecimento mais precioso que se pode ter na vida. Vivemos em um contexto repleto de conhecimento, com estímulos, possibilidades, suficiente para dar a volta ao mundo e conhecer novas culturas.
falar muitas línguas, interagir com milhares de pessoas e, se assim quisermos, tudo isso pode ser feito sem que saiamos de casa. Normalmente, buscamos ser pessoas cheias de conteúdo intelectual e, muitas vezes, até como consequência de tanto buscar e fazer e produzir, acabamos nos tornando vazios de nós mesmos. É claro que o conhecimento e a sabedoria podem andar de mãos dadas, mas para que isso aconteça, é necessário um empenho em autoconhecer-se antes de qualquer outra busca. Do contrário, somos tomados pela vaidade do intelectualismo e carregamos ainda mais máscaras nessa cultura em que o perfeccionismo é uma virtude. Tudo isso faz com que ainda seja mais difícil nos tornarmos aprendizes da vida e seres que crescem naturalmente com os próprios erros. Porque a concepção do erro e acerto se perde em meio a tantas buscas, quando se distancia da nossa essência e individualidade. Eu explico. O conhecimento nos ajuda a ter noção do que é certo e do que é errado, pelo meio em que vivemos. Mas só a sabedoria nos permite discernir o que é certo ou errado para nós, de acordo com a nossa essência. Essa sabedoria não está no tempo em que se vive, tampouco nos diplomas que se recebem, mas sim na intensidade com que nos permitimos crescer como seres humanos, abertos às mais diversas experiências e na posição de observadores dos mais diversos sentimentos e emoções. O que acontece, contudo, é que na busca desenfreada pelo ter, é comum deixarmos de lado as nossas emoções. Estas que, por sua vez, são um fator determinante para que tenhamos saúde e felicidade, pois as carências emocionais, quando não diagnosticadas e devidamente tratadas para serem curadas com amor, podem levar o indivíduo ao encontro de grandes fatalidades, como consequência da tentativa vã de preencher o seu vazio com coisas que estão do lado de fora. Muitas vezes, na busca por pertencimento e significado, a carência humana é projetada nos bens materiais, nos relacionamentos e até mesmo nos filhos. E nesse sentido, embora hoje não seja assim tão comum que os filhos tenham que obrigatoriamente seguir a mesma profissão dos seus pais, muitas crianças ainda são vistas e tratadas como a segunda chance de sucesso daqueles que por algum motivo não alcançaram seus objetivos e vivem frustrados. Aqui eu falo um pouquinho sobre isso, sobre essa projeção, mas nesse aspecto aqui entra essa questão do vazio existencial, quando a gente se desconecta da sabedoria divina que existe já latente dentro de nós e vai buscar o preenchimento na vida material. O ter, né? O fazer, o estar, que são importantes, mas que estão ali na horizontalidade da vida e esquece da profundidade do ser. E aí a gente tem as síndromes de burnout, aí tem os estresse, né? Os infartos fulminantes e tantas outras coisas que a gente desenvolve, ansiedade generalizada, por viver em busca do ter. Porque a ansiedade a gente sabe que é uma projeção daquilo que eu não tenho. Então, e isso entra em vários setores, o relacionamento que eu não tenho, a vida que eu não tenho, a profissão que eu não tenho, o reconhecimento que eu não tenho, e aí a pessoa entra num ciclo ansioso, a certeza que eu não tenho, o controle, e ela vai adoecendo sem perceber as próprias emoções por conta daquilo que não tem. E daí a gente ignora aquilo que tem e aquilo que pode viver, alcançar, desenvolver, porque está correndo atrás do que não consegue, pelo menos naquele momento, né? Deixa eu ver aqui. Aí aqui a gente falou sobre a diferença do conhecimento e sabedoria. Essa questão aqui da projeção dos pais. Aqui na página 29, eu falo um pouco sobre uma percepção que eu tenho em relação a essa nossa busca desenfreada pelo ter, que nós entramos socialmente num movimento de competição. A gente tem muita dificuldade de lidar com o outro quando o outro tem mais, ou quando o outro está melhor, ou quando ele está na minha frente. E a gente começa vendo isso lá na escola, né?
a que tira nota 10, o que passa em primeiro lugar lá no vestibular, não sei aonde, as competições e competições e competições, e o mercado de trabalho extremamente competitivo, e esse estímulo à competição que vem desde tão cedo, às vezes de dentro de casa, que você tem que ser o melhor, que você tem que dar o seu melhor, e que você tem que ganhar do outro sempre. Isso é uma cultura tão forte, é uma coisa assim que me incomoda, que até coloquei no livro por conta dessa percepção. Eu vivi muito isso com meu filho também, e hoje, felizmente, eles estudam em escolas que não estimulam a competição, e sim a cooperação, que é uma das coisas que eu falo aqui no final do livro. Porque quando a gente coopera, quando a gente aprende a olhar para as nossas habilidades naturais e respeitar a habilidade do outro, e entender que existe um equilíbrio, que cada um tem muito a oferecer dentro da sua individualidade, como o mundo seria melhor se nós tivéssemos esse olhar de cooperação, né? E não de competição. E aí tem uma fala de Einstein que eu acho muito legal, que ele diz que se a gente fosse julgar um peixe pela capacidade dele de subir em uma árvore, nós iríamos achar ele um inútil a vida toda, né? Porque é isso, nós acabamos padronizando o nosso potencial. Se você não subiu de cargo de posição na sua empresa, você é inferior. Se você não tem o carro do ano, você é inferior. Se você não faz viagens internacionais, você é inferior. Se você não tem uma boa conta bancária, você é inferior. Essa é a nossa medida, né? O nosso parâmetro do que o outro é, o que não é. Pelo menos é o que a maioria ainda expressa ou vive. E aí, sem querer, a gente ignora quem nós somos, porque aquela habilidade específica, ela não existe. E aí eu sinto falta daquilo. Eu gosto muito de estimular meu filho nisso, aproveitando que a escola também faz isso, né? Esse final de semana até fiz um vídeo dele, ele chegou em casa todo feliz, porque ele estava conseguindo virar estrelinha. Ele falou, mãe, filma para mim. Que ele ficou treinando. E aí ele tinha me falado alguns dias antes de alguma coisa que ele fez na escola e que o amigo dele tinha conseguido e ele não. E eu falei para ele, tá vendo, filho? O seu amigo tem habilidade de fazer aquilo. É natural dele. Você tem habilidade de virar estrelinha, que é natural em você, porque você nem precisa treinar, você já está conseguindo. Aí ele disse, é mesmo, né, mãe? Esse eu consigo. Então, assim, a percepção de que cada um tem essa coisa diferente para oferecer para o mundo. Cada um de nós tem algo diferente para oferecer para o mundo e que vai se somatizando. Já pensou se todo mundo gostasse da mesma coisa, fizesse a mesma coisa, se todo mundo fosse empreender hoje? Né? Vamos todo mundo empreender, pronto. Estamos fritos. Aqui se fala muito, né? Muito forte o poder do agronegócio, extremamente importante. Mas e se não tivesse as pessoas ali que estão ali sustentando uma sociedade o tempo todo, um comércio, né? As próprias pessoas que trabalham para o agro, enfim, é um ciclo de combinações que acaba se somatizando e a gente consegue um servir ao outro dentro das necessidades daquilo que tem para oferecer, né? E nós vamos se completando assim. Não tem por que ter competição quando a gente tem esse olhar da nossa individualidade. Eu não preciso me comparar ao outro, me diminuir perante do outro, porque o outro está conseguindo algo diferente de mim. Porque eu consigo perceber o meu valor e aquilo que eu tenho para oferecer. E o meu potencial de fazer mais, de desenvolver mais, de alcançar aquilo que eu sonho, né? O que eu desejo para a minha vida. Então, é uma questão de consciência mesmo de si, de descobrir o seu próprio valor, a sua própria capacidade individual, né? E aqui finalizando o capítulo, gente, eu sempre deixo umas perguntinhas. Lá na página 32 tem. Quem é você? O quanto de você é reconhecido apenas pelo desempenho dos seus papéis na sociedade? Para pensar durante essa semana, esses 15 dias aí que a gente vai ficar sem se ver, tá? E me tragam essa resposta no próximo encontro nosso. O quanto de você é reconhecido por quem é, além de tudo que você tem e o que você faz? Sabe? O quanto de você vai além daquilo que você oferece,
Eu estou acompanhando um senhor que ele entrou assim em fase terminal da vida dele, né? E nesse movimento ele acabou se excluindo de tudo, se isolando, ele entrou em depressão muito forte e ele só tem vontade de morrer. Aí eu vou lá fazer visitas, né? Faço terapia lá presencial na casa dele. E aí antes ele falava de morrer, agora eu falo para ele, então tá. Então vamos se preparar para morrer bem, né? Vamos, já que você quer morrer, que vai morrer, vai chegar, é melhor morrer bem, porque se você morrer sofrendo, você vai continuar sofrendo lá de lá, né? Eu brinco com ele assim, mas a gente está fazendo inclusive a leitura do livro. Eu chego lá, ele já aponta para o livro que ele quer que eu leia. E eu comentei isso porque ele estava um tempo nesse afastamento, nesse isolamento, assim, de não querer ter contato com as pessoas, e as pessoas ali próximas a ele. E daí, quando eu falava que ele tinha valor, que ele tinha importância, ele mostrava para o corpo. Porque ele não fala mais, né? Ele dizia, olha como é que eu tô, que valor que eu tenho. Então, ele não conseguia, agora ele está refletindo sobre isso, né? Porque além do corpo, ele é um espírito imortal, aprendiz da vida e tem muito para oferecer ainda. E aí eu ia falando para ele assim, mas você tem valor por ser quem você é, não importa, você pode estar aí na cama sem fazer nada, você importa. E ele tem um netinho muito querido, e o netinho vai lá e abraça ele, fala que ama ele. E aí eu estou buscando mostrar para ele que a presença dele tem valor. Ser quem ele é tem valor. Quando ele falecer, quando ele não estiver mais ali, ele vai continuar tendo valor mesmo na inutilidade dele, né? Porque ele já não é mais útil. Então, essa percepção do quanto nós temos valor além da nossa utilidade, para nós e para as outras pessoas. Porque é muito fácil você gostar de alguém, amar alguém quando alguém te serve. E você se perceber, mesmo quando você não está servindo, você ainda tem valor. Porque a sua consciência continua sendo pura. A sua essência continua sendo pura. Então, o seu valor continua sendo puro. Então, são perguntas para a gente fazer aí para os próximos dias, tá? E diante dessas respostas, o convido a observar quais delas emergiram de modo automático. Aquela que você respondeu ali, que é minha identidade? E quais foram trazidas a você de fato pela sua consciência. E refaça esse exercício quantas vezes for preciso, até que encontre a pergunta número 1, e uma resposta que realmente lhe pareça verdadeira, honesta e autêntica. Então, vou deixar esse exercício de casa, pode ser? Para vocês observarem aí. Quem sou eu? Buscar sentir isso. Não é uma resposta material. O quanto eu sou reconhecida apenas pelos meus papéis, por aquilo que eu faço, pelo aquilo que eu desempenho, e o quanto eu sou reconhecido por quem eu sou além do que eu faço. Isso tanto dos outros quanto de mim mesmo. Certo, gente? Gostaram do primeiro capítulo? Alguém quer falar alguma coisa? Complementar, refletir? Deixa eu ver aqui no chat uma coisa. Gostou, B? Que bom. Eliette também. Comecei a ler agora, mas você que vai falar aqui depois da questão da pressão sobre a mulher? No próximo capítulo? Ah, é o próximo capítulo, né? Uhum. Acho que é verdade. Da nossa autocobrança, né? É nesse mesmo. Já no próximo encontro. É bem interessante essa perspectiva. Ela sempre aflora quando chega o tal do Dia da Mulher, aquela comemoração da forte guerreira. Eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso. E às vezes não compactua muito com a maioria dos pensamentos, né? Que no livro eu comento, realmente, nesse próximo capítulo. Muito bem, então, gente. Não vou me alongar para vocês não enjoarem. A gente vai trazer as respostas, você vai trabalhar um pouquinho isso?
eu não acho simples responder isso, sabe? O quanto você é reconhecido além dos teus papéis, para além, né, das tuas... Como que você percebe isso, né? Isso é uma Você percepção. mesmo, se você se reconhece, né, e dos outros, né? Não é fácil de... É um desafio, é desafiador, né? Desafiador. E é desafiador porque provavelmente, não é em todos os casos, mas você entra em contato com percepções que você fala assim, nossa, eu não sabia que aquela amizade, ela só é amiga quando eu ofereço alguma coisa para ela. Não tinha me dado conta disso. Ou, puxa vida, se eu tô mal, a pessoa, fulano de tal, fica incomodado, porque ele não quer cuidar de mim, ele quer que eu esteja servindo. É esse tipo de percepção que a gente tem quando começa, porque o que você falou é muito real. Não é uma resposta objetiva, é uma percepção. E não tem eu sou, eu não sou. Não é assim, porque senão a gente já está, né, rotulando alguma coisa. Mas é uma percepção de consciência, porque aí você vai perceber que quando você tem essa necessidade de ser útil para ser reconhecida, você está fazendo isso, você está criando isso porque você ainda não reconhece o seu alto valor, independente daquilo que você faz. Então, esse que é o objetivo dessa percepção. Vamos ser drástico no exemplo. Se hoje você tivesse... tem uma paciente minha que está com o pai nessa situação. Teve derrame e está vegetando. Está lá, né? Ele perdeu o valor enquanto pessoa, enquanto as coisas que ele fazia, provedor e tudo, o trabalho. E aí, como que a família... Eu fico assim, nas entrelinhas, só observando, eu acho fantástico a forma como ela lida, nunca nem comentei isso com ela, porque não é o assunto da terapia em si. Mas mesmo o pai estando naquela condição, ele tem um valor tremendo para ela. Ele não faz nada mais, não fala, não contribui com nada. Ainda assim, ele tem um valor enorme. E será que, né? Como que a gente se sente? Como que a gente se movimenta dentro dessa situação? Essa é a percepção. O convite é esse, Anne. É o quanto você está vinculada ou dependendo daquilo que você faz para ser reconhecida e para reconhecer seu valor. Daqui a pouco, se você é a sua profissão, por exemplo, se eu vivo a terapia, eu sou terapeuta, isso me envolve 99% do meu tempo, e eu encarno nessa personalidade e não saio. Daqui a pouco, por algum motivo, eu não posso mais ser terapeuta. E aí? Quem eu vou ser? Eu vou entrar em depressão, eu vou me acabar, eu vou deixar de reconhecer que eu posso fazer outras coisas, que eu tenho outros valores? É isso, é o quanto a gente está vinculado ou dependendo de uma personalidade, de um perfil, de uma persona mesmo, ou de várias personas, para reconhecer o próprio valor. O objetivo das perguntas é esse. Não é nem encontrar uma resposta. É essa percepção. E aí entra também a questão de muitas vezes a gente perceber que o outro não nos valoriza, né? Isso. Mas e aí, daí a gente também tem que pensar, mas por que eu preciso dessa valorização? Exatamente. Né? E por que Então, eu é ainda estou em interessante. busca dela? Isso, Indigando ela muitas vezes pelo meu comportamento, né? exatamente. Porque se aquela pessoa não está me valorizando, é porque eu não estou dando espaço para que isso aconteça. Aí a gente já volta lá para aquela situação de que tudo que acontece ao nosso redor, a gente pode trazer responsabilidade para si. Tem coparticipação de outros, de terceiros? Tem, mas o que eu estou fazendo para contribuir para que o outro não perceba o meu valor e reconheça o meu valor só naquilo que eu ofereço? A gente acaba alimentando isso, né? É, Acaba alimentando isso na pessoa, né? exato, exatamente. Você dá espaço, ela vai se comportando assim, e aí vai ali acostumando a viver daquela forma. Aí quando você diz um não, meu Deus do céu, acabou o mundo. Porque a pessoa estava acostumada àquilo que você ofertava. Esse é o Muito profundo, reconhecimento. muito profundo isso, né? E aí, Uhum. quando você começa a perceber essas coisas e tenta modificar a postura, as pessoas começam a sentir, né? Sim, Parece, muito. parece que bagunça tudo, né? Fala, nossa,
Parece que a pessoa não ama mais, porque você, né, está tendo uma outra postura, né, tentando se valorizar pelo que você é realmente, né, e não Isso é exatamente tão pelo que corriqueiro você na faz. terapia. Eu já cheguei a receber pessoas, por exemplo, a mulher tá tratando isso porque era subserviente ao extremo, fazendo tudo para os outros, numa busca por reconhecimento, porque ela tinha uma estima muito baixa. E ela começou a tratar isso na terapia e começou a colocar limites, dizer não, ou não fazer tudo o tempo todo, priorizar um pouquinho o tempo dela, aquilo que ela gostava. E aí, de repente, eu olho lá na agenda o nome do marido da fulana, juro. Ele veio falar: olha, sua terapia não tá fazendo bem com a minha esposa, porque ela tá assim, porque o pessoal chama ela para fazer não sei o que, ela já fala que não, e antes ela ia. Foi engraçado de perceber, porque você não está mais sendo útil àquilo que a pessoa se acostumou. E como E que aí, você trabalha isso daí com a pessoa? Você conseguiu explicar para ele? ele Ele não teve que fazer terapia também. ele não estava aberto para tratar nada, para melhorar. Ele, na verdade, ele queria mesmo era ser servido. Mas eu mostrei para ele como ela estava sendo, né, o processo dela, tudo. Ele nunca mais voltou. Não tenho nenhum feedback se ele compreendeu aquilo ou não. Mas eu expliquei o motivo pelo qual ela estava. E às vezes a pessoa dá um salto, ela vai para um extremo, ela começa a dizer não para tudo, né? E aí isso causa uma estranheza também, e depois isso vai equilibrando, é natural. Mas eu conduzi ele a perceber o motivo, porque ela sofria muito com a subserviência, porque ela não se respeitava, não colocava limite, vivia cansada, vivia em prol dos outros. E aí, na percepção assim do momento, ele entendeu o porquê, mas não que ele concordasse com o comportamento dela. Mas na parte dela, a forma de tratar foi a valorização do ser. Primeiro, identificando os traumas que fizeram ela se colocar naquela postura, do porquê que ela precisava tanto da validação e da aprovação dos outros, por isso que ela fazia tudo para agradar todo mundo, não dizia não para nada. Qual que era a raiz daquilo, que levava ela aquele sentimento, começando a tratar por aí e conectando ela com a essência dela, com o valor independente das coisas que ela fazia, como filha do Criador, que é, resumidamente, aquilo que a gente viu aqui no início hoje. O valor intrínseco, né? A percepção do alto valor e que está tudo bem, porque nós estamos aqui, a vida é um movimento, não significa que a gente não vai fazer nada, porque a nossa natureza é a cocriação, é a energia de manifestação, de realização, a energia genésica, né? Então, é natural que a gente busque servir também, mas tem um equilíbrio ao próximo como a ti mesmo. Interessante você ter colocado isso, que até é bom para responder essas perguntas, para a gente pensar nisso, né? Exatamente. Por que eu faço, por que eu, né, para Sim. ser reconhecida, o que me traz, né? É bem interessante. E tem muito de jogos, dos jogos psicológicos, né? Nos relacionamentos, né? Muito. É muito complexo. E às vezes a pessoa que está nessa condição, ela acaba se convencendo de que ela precisa fazer por conta do jogo psicológico, do vitimismo, da chantagem do outro, a pessoa passa a acreditar que ela precisa se comportar daquele jeito. Para ser amada, para ser aceita, né? Para ter as migalhas de atenção, né? Sim. E a outra pessoa sabe o ponto fraco, então ela utiliza. E são dinâmicas inconscientes. A partir do momento que você vai colocando consciência nisso, já começa a modificar e não ser tão receptivo. Você começa a questionar o que o outro traz, né? Não, mas peraí, mas você está falando isso para... Você está me induzindo a pensar dessa forma e não é assim. Aí, os conflitos, eles surgem. Dificilmente a gente faz mudança sem atrair alguns conflitos. Verdade. Também a gente aceita muita coisa, né? É. A mulher, acho que tem muito isso, né? Acaba aceitando muita coisa, Assim, né? E aí a gente precisa estar disposto a passar pelos conflitos para ajustar algumas coisas, porque às vezes é mais fácil, deixa, vivi tanto tempo assim, deixa para lá, vamos continuar do jeito que tá. Dá menos trabalho. Menos trabalho, mas vive mais infeliz, né? Com certeza.
Eu falo que zona de conforto não deveria chamar zona de conforto, zona familiar, porque é a zona conhecida, é onde eu me identifico, eu sei lidar, porque é familiar, de dentro de casa. Mas confortável não é. É bem desconfortável quando a gente começa a prestar atenção e a perceber, né? Sim, Muito, exatamente. muito bom, Daniel. Que bom. Mas foi bom justamente porque você levantou algumas coisas e enriqueceu a contribuição. Isso é importante. Esses questionamentos, eles são muito importantes, o aprofundamento. E é legal que aí precisa partir de vocês, né? Para que a gente, porque senão nós ficamos ali, mas aonde eu vou com isso? Então, o objetivo desse estudo é bem esse. Você conseguiu hoje trazer. E é bom que, assim, estudos em grupo, cada uma consegue trazer, né, uma contribuição. Então, isso enriquece muito, né? Sim, As próximas vezes, né, alguém pode lembrar de alguma coisa, né, e trazer. exatamente. Então, das E vai próximas. ajudar a outra pessoa também, né? Vocês venham lindas e maravilhosas e liguem a câmera e vamos interagir. Aí o estudo fica mais rico. Lindas e maravilhosas já são. Tá bom, gente? O próximo encontro, então, dia 25. Isso, vamos fazer quinzenal, tá? Aí, sabe o que seria legal? Se daqui até lá vocês quiserem ler o capítulo da liberdade e selecionar alguns pontos principais que vocês gostariam de enfatizar, porque o capítulo é mais longo, para a gente não ficar só na teoria do texto, mas pegar e trazer para esse tipo de reflexão que eu acho muito bacana. Essa é a ideia. E aí, nisso eu preciso de vocês. Senão eu vou ficar aqui, né? No conteúdo que eu tenho. Quando vocês trazem pontos e percepções, a gente consegue aprofundar. Porque daí a gente traz para as experiências do dia a dia, né, nossa, né? Então, Essa fica que é a ideia. até mais fácil de compreender, né? Parece que foi mais prático. Sim, fica mais palpável, né? Porque traz realmente para a vida, é isso. O livro, o conteúdo, ele é geral, ele não vai direto numa situação. Então, a gente precisa fazer esse linkar com a vida. O que isso tem a ver com a minha vida? E aí, aprofundando. Muito legal. As meninas que chegaram depois, nunca fiz isso, mas eu vou descobrir onde é que fica salva a gravação, depois eu vou pôr lá no YouTube. Aí vocês podem assistir, a Débora, que chegou depois, tá? A Bi chegou um pouquinho depois, pegou só o iniciozinho que você perdeu. Que legal, que bom que vocês gostaram. A ideia é essa, tá? É contribuição mesmo. E para mim também, porque é muito significativo. Então, a gente se vê daqui 15 dias. Fica as tarefas aí reflexivas das perguntas do último capítulo e também a leitura e a preparação para o nosso próximo encontro. E claro, como cada encontro, cada capítulo vai ser novo, vocês podem convidar mais pessoas para participar. Vai ser muito legal. Tá bom? Grata pelos coraçõezinhos. Feliz de que ter agradece. um momento muito especial para mim. Gratidão mesmo por terem vindo. Um abraço, fiquem com Deus, reflitam Beijo. bastante aí até o próximo encontro. Beijo, Dani. Obrigada. Beijo, meninas. Tchau.